que a nossa família não sai do olho, da mira do nosso adversário. Então, o nosso adversário, irmãos, ele odeia a família, porque é uma instituição de Deus. O nosso adversário odeia o casamento, porque é uma instituição de Deus, uma instituição divina. Então, se nós entendemos isso nessa caminhada, nós precisamos nos deixarmos sermos doutrinados pela sã doutrina, pela palavra de Deus, que é a verdade, e que é o nosso escudo, e que nos protege do mal desta terra. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado e esse zelo, de querer ouvir a voz de Deus, de crer e confiar na santa palavra de Deus, para que a gente possa ter essa direção perfeita, proteger e guardar a nossa vida, os nossos familiares, o nosso casamento. Não é difícil a gente tirar algumas conclusões. Quando nós olhamos para a terra, que a humanidade é questão desligada de Cristo, o que podemos ver nas famílias? São desgraças, são coisas terríveis, insuportáveis até de ouvir, quanto mais de participar de situações terríveis que vive o mundo. Nessas famílias, não é, que estão desligadas, que ainda não estão alicerçadas no poder dessa palavra de Deus. Essa semana eu não vou trazer para os irmãos diretamente, mas essa semana eu vi uns 3 crimes horríveis, difíceis de se ver, difícil, de uma mulher, só vou falar algumas coisas assim, uma mulher matando o marido, e outro que o marido morto por um outro homem que veio, ela abraçada com ele, e o homem arrancou a mulher do braço dele e assassinou o marido dela na frente dela. Veja como o mundo vive. Veja como o nosso adversário quer destruir a família. Porque ele odeia a família. E isso a gente vai trazer para nós uma responsabilidade de um compromisso de colocar a nossa família no altar de Deus, nas mãos do Senhor, para que a gente possa ter esse zelo de Deus, essa proteção de Deus, para que a gente alcance. Mas tem uma única palavra que o Senhor fala poderosamente, que no discorrer da mensagem, vocês vão poder dizer verdadeiramente que é real. É uma palavra que ela contém 4 letras, que é verdadeiramente o fundamento de uma família vencedora. Quem se sujeitaria a dizer que palavra é essa? É uma única. Quem se sujeitaria? Amor. O amor. O amor é essa palavra, porque esse amor vem de Deus. A prova maior naquele que Ele colocou para nos salvar, que é o seu Filho Jesus Cristo. Então, a família e o amor interminável. Nós temos que ter essa consciência. Nós que somos casados, aqueles que ainda vão casar, não é, devem entender que o casamento é uma coisa divina, é Deus quem criou o casamento e que o amor deve ser o fundamento para uma família interminável. Uma família que nunca acaba, que nunca termina. O que nós olhamos para aqueles desligados das Escrituras, a gente pode entender perfeitamente que esse amor não existe. Em que sentido podemos entender? Porque vocês observam que eles casam e descasam como se troca de camisa, quase constantemente. Porque não existe amor. Se existe amor, o amor de Deus na família, esse casamento é interminável. Essa família é interminável. Ela vai permanecer todo o tempo enquanto aqui nós caminharmos, enquanto aqui nesta terra estivermos. E a palavra de Deus é esse revestimento, para que esse amor esteja sempre vivo, no meio da família, no casamento, no seu relacionamento matrimonial, no seu relacionamento de pai para filhos e de filhos para pai. É o que nós precisamos, preservar a sã doutrina, a palavra de Deus, para que seja o amor de Deus em nossa casa, em nosso casamento, no nosso relacionamento, na nossa comunhão de família. Porque a nossa família, ela precisa, a família sanguínea precisa se tornar família de Deus, ligada a Deus, servindo a Deus,
fazendo a vontade de Deus. E cabe, irmãos queridos e amados, a cada um de nós da nossa família. Nós é que pela nossa fé e confiança plena no Deus vivo, é que devemos levar para nossa casa esse amor. Esse amor de Deus tem que ser o centro do lar. Repetindo uma palavra que quase constantemente a gente fala aqui, quando se trata de família, que é uma palavra que Salomão fala no Salmo 127, no verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que edificam. Se Deus não estiver no centro do lar, esse amor de Deus não estiver no casamento, na casa, não vai ter valor de nada. Não vamos conseguir a vitória. Não vamos vencer os obstáculos ou as lutas, enquanto nesta terra nós caminhamos. É preciso compreendermos, e isso vai depender de cada família, principalmente dos cabeças da casa, que são os pais. São eles escolhidos de Deus na autoridade divina para governar o seu lar, para cuidar da sua casa, para zelar pelo seu casamento. Hoje a situação é muito difícil em relação ao casamento, pela promiscuidade que vive o mundo, pelo comportamento e conduta que vive a família sem Cristo, o casamento. Antigamente, entre aspas, ainda poderíamos dizer que tinha algum respeito em relação a uma mulher vendo um outro homem vendo essa mulher, para não querer conquistar. Por quê? Por ele ser casado ou por ela ser casado. Hoje não existe mais isso. Hoje a mulher e o homem não estão olhando se aquele casal é casado ou é solteiro, um pouco importa. Eles estão querendo se envolver no relacionamento ilícito, no adultério, na prática pecaminosa. Então esse é o zelo que a gente precisa ter pela nossa família, nesse relacionamento do amor entre o marido e a esposa, entre os pais e os filhos. Porque hoje o risco também dos nossos filhos, nessa questão da promiscuidade, no lado do homoafetivo, é assim? Esse outro lado que até pregado nas escolas, não é? E na comunidade hoje, o que se fala é isso. Então vocês podem observar o quanto nós precisamos de proteção, o quanto nós precisamos de promessas que nos garanta a felicidade do lar, da família, do casamento. Por isso que esse culto doutrinário, ele mexe muito. Deus sabe o que nós precisamos ouvir. Deus sabe o que nós precisamos ser orientados para poder desviarmos do mal, fugir da aparência do mal, para que mantenhamos essa família feliz. Então a família e o amor interminável. Um texto também conhecido, da qual Deus traz ao nosso coração, é no capítulo 13 de 1 Coríntios, que traz uma ênfase poderosíssima, que é o amor. E esse amor é esse amor que tem que estar em nosso lar, tem que estar em nossa casa, que tem que estar em nossa vida, que tem que estar nos filhos, que tem que estar no nosso casamento. É esse amor que Paulo prega para essas famílias de Coríntios, onde nós devemos assimilar perfeitamente, que é uma doutrina. Esse amor é uma doutrina, é o amor de Deus em nossa casa. Vamos ler. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Veja bem a atenção que nos chama o amor. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece,
não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, interminável, né? Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Amém? E eu vou ler o 13. O 13 vai nos chamar mais atenção quando Paulo encerra nesse capítulo, não é? No verso 13, o 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Veja, meus queridos, que a família que vive esse amor verdadeiro é interminável. Paulo termina enfatizando o amor, a fé, a esperança, mas o amor é mais importante. Então esse amor é o verdadeiro fundamento, a sustentação de uma família feliz, de uma família vencedora, de um casamento próspero, de um casamento de vitórias. Porque, claro, que nós queremos viver bem, claro que nós queremos viver felizes, mas nós precisamos viver esse amor. Esse amor ele não pode ser superficial, ele tem que ser autêntico, ele tem que ser real em nossos corações, na nossa vida, na vivência, no relacionamento, nessa comunhão entre marido, mulher e filhos e pais. Ele precisa ser verdadeiro, e que esse amor ser verdadeiro no lar, na família, ele precisa ser prático. Ele precisa ser prático. Ele precisa ser exercitado. Ele precisa ser vivenciado. Porque é onde o poder de Deus vai ser derramado de bênção diante desse relacionamento perfeito, que é o amor de Deus dentro da família, no relacionamento matrimonial. Então, meus queridos, o amor, com toda tranquilidade, é o alicerce da família. Não tem como, esse fundamento. Como podemos ver essas paredes aqui de pé, dessa casa de oração, porque há um alicerce para manter elas de pé, há uma sustentação. Assim é a família, tendo como alicerce o amor, para que nossa família continue de pé, sadia, saudável, amorosa, entre marido, esposa e filhos. Pais e filhos, filhos e pais. É claro, verdadeiramente. Então, meus queridos, o amor é essa manutenção. A manutenção porque vivemos em um mundo onde só há coisas contrárias, totalmente distorcido da verdade das Escrituras. É o que a prática da família de uma sociedade afastada de Deus e de maus conselhos e maus exemplos. Por isso que Deus separa os seus escolhidos. Por isso que Deus separa as famílias santas escolhidas, para que nós possamos estar longe das coisas erradas, dos ensinos errados, a respeito da família, a respeito do casamento. E cuidar das novas famílias que vão estar surgindo. Nós, como famílias de Deus originais, temos que ser esse exemplo em toda a sociedade. E sabemos que o preço é um pouco mais alto. Porque você vai encontrar, não é, alguém que se levante contra a sua opinião, sua visão espiritual, na sã doutrina. Mas nós precisamos, para que outras famílias alcancem o que Deus quer para eles também. Agora a hora de nós retribuirmos o que recebemos de alguém um dia, nos trazer a conhecer essa verdade que a família é sagrada, a família é divina, criada de Deus.
nós precisamos ter esse maior exemplo com a nossa casa, com o nosso casamento, para que outras famílias que estão aos nossos redores possam ver a diferença de uma família que o amor de Deus está presente. Então, meus queridos, amados irmãos, qual o tipo do amor que jamais termina? É o amor de Deus. No grego, irmãos, no Novo Testamento tem 3 palavras a respeito do amor, que é a palavra eros, o amor do relacionamento de 2 pessoas. A palavra filhos, no Novo Testamento, no grego, que é a amizade, uma amizade perfeita, uma comunhão, filhos, não é filhos, filhos. E o amor ágape, que é o amor de Deus. É esse amor, o amor entre 2 pessoas que Deus uniu pelo casamento, o amor que Deus o abençoou a família, o amor eros. Os filhos, o amor da amizade entre o casal, um relacionamento, uma união perfeita. E o amor de Deus, o amor incondicional, que chegou ao nosso lar, que chegou à nossa família. Esse é o original do grego. Esse é o amor que precisa e deve estar no casamento, no matrimônio, no lar, na vida dos filhos, no relacionamento dos cônjuges. Então, meus queridos irmãos, a gente pode compreender, e nós que já fomos casados, a maioria que estão aqui já são casados, que nos primeiros anos do casamento, não é difícil você ouvir do seu marido, daqui a pouco eu falo do lado da mulher, minha esposa, eu te amo. Logo quando casa, essa palavra não sai da boca do marido em relação à mulher. Eu te amo, não é? E a mulher gosta, né? Se sente bem. O marido fala coisas lindas para sua esposa. Você é maravilhosa. Sem você eu não consigo viver. Você é a mulher mais linda do mundo que eu já conheci. Não é? Como eu digo com a minha esposa. Ela é a mulher mais linda do mundo. Como cada marido diz para sua esposa. Minha esposa é a mulher mais linda do mundo. Mas a gente precisa sempre estar dizendo isso. Você não sabe que uma mínima palavra de amor para alguém, para a esposa, é uma palavra que levanta a sua autoestima, que faz o coração dela estremecer de felicidade. Mas creia, uma simples palavra levanta a alegria da mulher. E o homem, nesse início de casamento, ele faz isso. A mulher, irmão, nós cremos também, não é? Que no amor não apenas é declarado, mas vivenciado e cultivado. Então não é só dizer, minha mulher, você é linda, você é maravilhosa, você é a mulher mais desejável da minha vida. Não fica só nisso. Tem que se aprofundar muito mais, tem que ser vivenciado. Você tem que declarar que ela é maravilhosa, na sua vida ligada a ela, no seu matrimônio, na sua comunhão, na sua união diária com ela. Não é só, você é maravilhosa, é muito mais ainda. Essa maravilhosa que você diz tem que ser na sua serviência, no seu dia a dia com a sua esposa. É preciso a gente ir compreendendo cada dia. Irmãos, o amor como atração desperta no casal o desejo de estar sempre junto. Quando nós temos essa atração pela nossa esposa, aquele prazer de estar com ela, isso alegra o ambiente, alegra a casa, alegra os filhos. Quando isso acontece no casal, nós cremos, irmãos, que no amor que nunca termina, faz o homem e a mulher deixarem tudo para se unirem pelo laço matrimonial, compreendendo perfeitamente aquilo que a gente declara no altar. Eu aceito como minha esposa, eu serei fiel, eu serei leal, todo o tempo, seja na doença, seja na escassez, na dificuldade da vida, mas eu serei fiel. Eu disse isso no altar do Senhor.
Os homens, quando se casam, diz isso no altar do Senhor, mas isso tem que ser vivenciado. Não pode ser só naquele momento. O amor, o amor de Deus, quando está na casa, no casamento, ele permanece, perdura para sempre. Essas declarações que o marido faz à sua esposa, e isso harmoniza toda a família. Isso impede que algo contrário possa tirar aquela felicidade do lar. Impede. Esse carinho, essa dedicação do marido para a esposa, impede uma tristeza, uma situação diferente que possa ocorrer naquele casamento e no relacionamento do marido para com a sua esposa. Irmãos, cremos no amor que se expressa, na alegria pela presença do outro ao seu lado. A gente sente isso. Uma coisa e outra, eu tenho o exemplo como minha esposa, que está aqui presente, quando ela vai na irmã Josefa para a casa dos filhos. Ela gosta muito da casa dos filhos, que ela demora lá, eu já fico com saudade. Volte logo. Para que tanto tempo? A gente sente falta, né? Porque esse amor de Deus está relacionado ao casamento. Não só eu para com ela, como também o casamento dos irmãos. Não é? Quando um se afasta, o outro tem esse prazer de querer estar junto, já fica com saudade. Quando o nosso irmão Adroaldo vai trabalhar, que ele não vem para o almoço, a irmã Maria Portillo entra em prantos, de saudade. Para que ele volte, né? Que ele sai de manhã, só volta de noitezinha. Mas esse é o amor de Deus no casamento, não é? A irmã Duda às vezes vem para a igreja e demora a chegar em casa, o marido fica lá já preocupado. Cadê minha esposinha, né? Ele leva até para o diminutivo, né, irmã? Minha esposinha, né? Apesar que a senhora é forte e grande. Então, meus queridos amados irmãos, são coisas importantes que a gente deve compartilhar. Não é diferente, irmãos queridos e amados, a mulher também. A esposa também diz a mesma coisa. Oh, meu esposo, eu te amo. Como você é maravilhoso para mim. Como você me atende nas minhas necessidades. Como você me dá presente. Não é, irmã Adroaldo? É isso que a esposa, ela declara para o esposo. Eu sempre brinco com alguém, às vezes, um pessoal que trabalha lá na casa da minha mãe. Eu sempre digo para elas que são as técnicas que ajudam a minha mãe lá. Aí a gente está conversando sobre família e tal. Eu disse, minha irmã, o marido tem que ganhar um presente todo dia. Eu digo brincando, tá? Aí ela disse, é, né? Quer dizer que a mulher não merece, é o marido. Eu digo, não, a mulher merece, mas a senhora tem que dar sempre um presentezinho para o seu esposo. Porque isso alegra o esposo, né, minha esposa? Isso alegra muito. Você receber um presente cativa o coração do seu esposo, não é? Mas esse presente pode ser um beijo quando você chegar do trabalho, ou de algum lugar que você tenha ido, um abraço, não é? Quando você vai sair, minha esposa, bom dia, Deus lhe abençoe, dá um beijinho na testa, né, minha esposa? Quando eu vou para casa da minha mãe, né? Então, é isso que isso cativa o casamento, ele é harmonioso, ele mantém uma felicidade, ele mantém uma alegria, ele permanece isso. Esse é o amor de Deus. É a família num amor interminável. Porque você já pensou, que já aconteceu comigo, sair e deixar a sua esposa contrariada? Já aconteceu comigo, alguma coisa que desagradou, e por falta de sabedoria, você não tentar, não fazer por onde ajustar essa coisa, organizar, harmonizar. É o que nós, irmãos queridos, vamos aprendendo para nós termos uma família interminável. E por que podemos chamar a atenção disso? Porque nós temos um mundo que quer terminar, quer acabar. Mas nossa família, Deus criou para viver eternamente. Essa família só vai ser separada quando a gente for para Nova Jerusalém.
Mas nós devemos permanecer até o último dia ligado. E nós queremos viver em felicidade. Outra coisa que eu também compartilho sempre, que é tão bom quando você chega em casa, encontra a sua esposa feliz. Ah, é maravilhoso. Você pode até ter alguma dificuldade no trânsito, uma coisa e outra, que foi o que mais discutiu ontem na reunião que nós tivemos, não é? Porque o trânsito, ele contraria, não é? Não é fácil. Mas você chega em casa e encontra a sua mulher feliz, alegre, sua esposa, você se alegra, aquilo passa, aquilo vai embora. Você vê que o amor de Deus é tremendo, o amor de Deus é felicidade, o amor de Deus é harmonia permanente, independente das aflições enfrentadas diariamente. É o que Deus nos procura, para que a gente entenda que a nossa família, no amor de Deus, é interminável. Ela tem que permanecer, nunca pense em descasar, nunca pense em deixar, nunca pense em separar por causa de alguns problemas. Deus é a solução dos problemas da família. Jesus está pronto para resolver uma questão ou outra. Nunca imagine de você deixar o seu cônjuge, porque vai contrariar o coração de Deus. E se isso acontece, é falta de amor de Deus no lar, no casamento. Porque esse amor é que torna o casamento e a família interminável. E nós vamos aprendendo, sendo exortados a poder aplicar esse amor de Deus no lar. Acima do relacionamento de duas pessoas está o amor de Deus, que é quem sincroniza a comunhão, é quem organiza a ligação perfeita matrimonial, é o amor de Deus. É o que a gente precisa confiar e crer sempre. Quando a esposa diz, eu te amo, ela está dizendo que ele é lindo, que ele é desejável, que ele é maravilhoso. Como disse o marido para sua esposa. A mesma forma, a esposa faz isso. Mas isso tem que perdurar para sempre. Não pode ser como o início de um casamento. Muitas das vezes a gente vê um adágio popular que diz assim, que no começo tudo é flores, né? Não, mas esse jardim deve estar florido para sempre, do casamento. O jardim do casamento, da casa, da família, precisa permanecer florido. Não é só no começo tudo é flores, é no começo e até o fim tudo é flores, até a volta de Jesus. Precisa ser assim. E, amados irmãos, esposos e esposas que aqui estão presentes, e os que estão nos ouvindo, somos nós que podemos proporcionar tudo isso. O controle, não é? O domínio próprio, o amor, que também faz parte do fruto do Espírito. Então, tudo isso, está lá 9 frutos do Espírito, lá em Gálatas 5:22. Então, nós precisamos aprender isso, é palavra de Deus para a família, produzir esses frutos. Porque aí vai tornar a família interminável. Vai manter o que você quer, ser feliz com sua esposa, ser feliz com seus filhos. Isso é importante, a gente aprender com Deus tudo isso. Então, irmãos, nós cremos no amor que se expressa assim, da alegria, da felicidade entre esse casamento. O amor do matrimônio ligado no projeto desafiador. Porque são duas pessoas, duas cabeças pensantes. Agora você vai entender porque o amor de Deus precisa estar no centro desse casamento. Porque o amor de Deus precisa estar nessa família, para que haja uma concordância, uma sincronia, uma união. E é desafiador. Mas eu digo para os maridos, começando por eles, nós somos responsáveis por proporcionar isso. Eu digo a vocês, mulheres, esposas, vocês são responsáveis a proporcionar isso, a essa felicidade. Cada um tem a parte para fazer, a sua parte para fazer. Para que os filhos, através dos dois, sejam abençoados, sejam também harmoniosos e felizes. Então, meus queridos irmãos, cremos que o amor nunca termina, quando vivido com experiência provada e aprovada, em que a presença do outro fica cada dia mais marcante.
esse desejo do marido, o desejo da esposa, querer estar juntos, ligados sempre. Isso se torna marcante, isso se torna muito bom, que eu creio sim, que nós queremos isso. Mas nós temos que enfrentar situações desafiadoras para manter isso. O controle, voltando a falar sobre o controle. Porque muitas das vezes há situações que pode existir alguma discordância. Nós ainda temos uma carne aqui nesse corpo que tenta contrariar esse amor de Deus presente, onde exista uma aceitação de um para com o outro dentro dos seus projetos e sonhos familiares, matrimoniais. Mas aí a gente tem que superar isso, somos nós, o marido e a esposa, o marido numa parte, a esposa na outra. Saber compreender, saber entender o momento difícil do outro, isso é importante. Nós ainda estamos no mundo de aflições, vai haver algum momento que a gente pode contrariar nosso cônjuge. E a gente tem que estar preparado na doutrina do Senhor, que é o amor de Deus. Esse amor, ele tem que ser vivo, verdadeiro. Ele tem que ser prático dentro de casa. E sabe que é realmente desafiador. Porque uma família sempre tem algo, uma coisa e outra, para que se precise se fazer, ter atitudes. E muitas das vezes, ou da parte do homem, ou da mulher, do marido e da esposa, há alguma coisa que contraria. É aí a hora do produzir dos frutos, é a hora do amor de Deus que está em você, em sua casa, que ele entra em exercício. Ele começa a lhe orientar no seu coração, para que você se acalme, para que você compreenda, para que você aceite, para que você concorde, para que o lar não fique desarmonizado. É o que nós vamos aprendendo. Então, irmãos, qual é a diferença entre amor e paixão no casamento? Uma coisa muito importante para se aprender, talvez até para nós que já somos casados, não tenha muita dificuldade da gente compreender, mas até para os jovens que namoram e que querem casar, há essa diferença do amor e paixão. Então aqui vocês vão ficar bem atentos, nós todos, para que a gente possa compreender essas situações. Essa diferença entre o amor e a paixão no casamento. Por isso que nós temos que entender, porque esse amor do casamento é um amor verdadeiro, é um amor fiel. E a gente pode olhar para Deus, quando deu o seu Filho, que foi um amor incondicional, independente da situação, a condição do outro. Quando Jesus morreu na cruz, ele não olhou para a sua situação. Foi incondicional. Não importava a situação que você se encontrava. Ele trouxe o amor para você alcançar essa graça. Então o amor de Deus em nossa casa deve ser incondicional, independente da situação. Esse amor ele tem que ser exalado dentro do lar, diante de algumas situações. O perfume do amor. Então, meus queridos, vamos lá para a diferença do amor e paixão. Paixão, claro e evidente que vocês vão concordar, é uma atração física. Paixão é só um interesse físico. É o que significa paixão, nessa questão dessa diferença. É um romantismo, é uma obsessão de um pelo outro, é um sentimento forte, impetuoso, impulsiona a pessoa a se envolver emocionalmente. Isso é paixão. Ficou claro? Agora ouça, amor, a diferença do amor. Qual é a diferença do amor e da paixão? Amor é uma autodoação. Está vendo? Você se doa pelo seu esposo e o esposo se doa por você. O que foi que Jesus fez pela igreja? Se doou. E o que é que Paulo fala sobre isso no capítulo 5 de Efésios? Que nós devemos amar a mulher como Cristo amou a igreja, se doar por ela. Então, o amor é uma autodoação, é uma ajuda mútua, Quer dizer, um abençoa o outro. Esse é o amor de Deus no relacionamento do casamento.
Um auxilia o outro. Um ajuda o outro. Essa é a diferença. Compreensão mútua, se compreender. Quando o casal se compreende, não existe contenda. Não existe problemas. Por isso que nós precisamos nos compreender. É a diferença da paixão. E aí nós vamos tirando as nossas dúvidas. Que o que está no nosso casamento não é paixão, é amor. Amor é fidelidade. E você sabe que quando há paixão, há traição, há falsidade, há engano. Veja como o amor é diferente. Fidelidade. Nós tivemos uma conversa prévia com o nosso irmão que vai casar na próxima semana. Não é? E nós relacionamos isso. Dessa fidelidade entre qualquer situação do lar. O marido pretende isso, a mulher pretende aquilo. Eles devem se sincronizar, eles devem se comunicarem. Eles devem ter essa comunhão de fidelidade. Não é só fidelidade por honrar o marido como a esposa e o esposo, mas em todos os sentidos de convivência. Isso mantém a felicidade no lar. Isso, não é? Sentimento forte é o amor. O cônjuge leva o outro a oferecer coisas maravilhosas, mesmo que custe um sacrifício. Mesmo que custe um sacrifício. Os cônjuges devem levar o melhor. Os cônjuges devem levar aquilo que agrade um ao outro, porque vai agradar a Deus pelo amor de Deus. Então, meus queridos, agora vocês ouviram a diferença entre amor e paixão. Tem alguma dúvida? Vocês concordam que é assim? Agora nós vamos ouvir as comparações. Nós ouvimos a diferença. Agora nós vamos ouvir as comparações do amor e da paixão. Veja como é importante, coisa simples, mas que pode afetar um casamento se a gente não tiver esse conhecimento. Pode machucar a alegria da família, tirar aquela felicidade que existe, se nós não compreendermos como é diferente o que nós ouvimos, paixão e amor, e como também, não é, meus queridos irmãos, a comparação do amor e paixão. Paixão, a comparação de amor e paixão, é uma euforia. Você fica eufórico, que a gente pode trocar essa palavra de euforia até por ansiedade. Fica ansioso por aquela situação, com aquela outra pessoa que está ao seu lado. Euforia, paixão. Amor é uma tranquilidade, é uma calmaria, é um sossego, é uma paz. Há uma grande diferença de paixão para amor, comparando. Paixão, ela é súbita, não é? Só naquele momento explosivo, naquele momento de urgência, se torna súbita, de uma hora para outra. Mas o amor, ele é progressivo, ele é constante. Esse amor é demonstrado no dia a dia, na prática da convivência do matrimônio. Veja que a comparação é muito radical de um para o outro, que a gente vai entendendo. A paixão, ela é agressiva. O amor, ele é delicado, né? Suave, meigo. Né, irmã Valneide? Louvado seja o nome de Jesus, né? Paixão. A paixão, ela é vendaval. O amor é aquele vento fresco, suave, que deixa você bem tranquilo, que suaviza você do calor, não é? A diferença é essa. Paixão, ela é vingativa. A paixão, ela é vingativa. O amor, ela perdoa. A comparação como é diferente. A paixão, a pessoa que vive pela paixão no casamento, não no amor, ele vai se vingar de qualquer uma outra situação. Eu já ouvi
inúmeros casos disso, que eu acredito que os irmãos também já viram isso. Em casamento, o marido ou a mulher querendo se vingar um do outro por causa do problema. Agora você veja a diferença, o amor perdoa. Porque o amor de Deus que está no casamento, a diferença está aí. Paixão, ela traz dor. Paixão traz dor. O amor traz alívio. Olha a comparação. Paixão é uma doença. Não é uma coisa real de um relacionamento onde o amor de Deus está entre duas pessoas. No casamento, o amor é boa saúde. É uma família saudável, um casamento saudável. As comparações são radicais mesmo. Paixão é uma loucura. Amor é uma cura. Então, meus queridos, paixão é como se fosse um frasco de um perfume aberto. O seu cheiro desvanece. Você abre, o cheiro vai embora. O amor é aquele perfume que permanece em você, aquele cheiro maravilhoso do amor, entre o marido, entre a esposa, entre uma família. É a diferença da paixão como um perfume que se abre e se evapora, desvanece na atmosfera. O amor é aquele perfume que permanece, aquele cheiro suave, gostoso, que o marido tem da esposa, que a esposa tem do seu marido, que os cônjuges têm da sua família, dos seus filhos. Veja que o amor de Deus é verdadeiramente o fundamento para uma família interminável, para uma família que nunca acaba, como disse Paulo, nesse capítulo 13 que ele fala às famílias de Coríntios. O amor e o casamento, a família interminável, ela não se desfaz, ela é presente na gentileza de falar. Como precisamos ter uma boa comunicação, como precisamos ter essa gentileza de se comunicar e falar um com o outro. É importantíssimo. Esse é o amor da família, o amor de Deus nessa família, dá uma família interminável. O amor e o casamento e a família interminável é o amor que faz o casal andar de mãos dadas. É o amor que faz o casal andar de mãos dadas, ligados, juntos, unidos. Esse é o amor. É o amor onde Deus está presente, onde o casal anda de mãos dadas. O amor, o casamento e a família interminável é o amor que faz o casal permanecer unido em momentos mais difíceis. A gente sabe perfeitamente que essa caminhada terrena é difícil, pelo mundo que nós vivemos, mas o amor faz com que tudo se torne bem. Como você suporte os momentos difíceis e vençam. O amor da família interminável, o amor de Deus, do casamento e da família. Também, meus queridos, amados irmãos, o amor, o casamento e a família que nunca termina, interminável, é um amor demonstrado nas palavras de incentivo. Palavras de incentivos, como é importante na família, irmãos. Incentivar um ao outro. Não críticas, não é? Mas incentivo. Irmãos queridos, e para que a gente possa concluir, o amor, o casamento e a família interminável é o amor, é a força que mantém o casal unido sempre, tanto no amanhecer como no anoitecer, quer dizer, todo dia, toda hora, todo momento. Esse amor cultiva o tempo, não é? Um se dedica pelo outro, todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora. Veja como Deus quer que a família viva para ter alegria, para ser uma família interminável. Essas considerações, dessas comparações e dessas diferenças de paixão para amor no casamento, é o que a gente vai aprendendo para que a gente possa ter uma família feliz. Então, irmãos, Paulo falando agora à igreja dos Colossenses,
No capítulo 3, verso 14, Paulo disse assim para aquelas famílias: e acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Está vendo que o amor verdadeiramente, conforme as Escrituras, é o fundamento para essa família feliz, para esse matrimônio feliz, para esses filhos felizes, que é verdadeiramente o amor que a família se torna interminável. Então, meus queridos, os atributos do amor: ser benigna a família, uma família que não arde em ciúmes, não é? Que não tem ciúmes, se tenha confiança no amor que reina nesse casal, não se ufana, como disse Paulo, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não se mostra rude ou brutal, não provoca os seus interesses, não procura os seus interesses, não se exaspera. Esse é o amor que reina em uma família interminável. O amor de Deus na família e no casamento. Amém? Que o Senhor nosso Deus deixe gravado no nosso coração todos esses ensinos para uma família vencedora, uma família feliz, para que a gente possa continuar seguro, para em breve vivermos todos na Nova Jerusalém. Vamos orar então? Peço aos irmãos que lembrem-se de quando forem orar dessas famílias que aqui nós trouxemos: Isaías, Geilda, que é a esposa, Eric, e Aline, que é a esposa, e Eliel, que é o filho, como também pelo nosso irmão Sérgio e a nossa irmã Sara, né? Sara o nome dela? Sara. Que a gente esteja orando muito por eles, para Deus, e falando muito ao coração deles, ensinando a eles verdadeiramente o que eles querem buscar, que é essa ligação perfeita com Deus. Não esqueçam de estar orando por eles. Claro que a gente ora por todos, mas a gente pode fazer essa oração específica, porque eles estão se chegando agora, conhecendo melhor todas as coisas de Deus, e a gente vai pedindo ao Espírito Santo, que está ligado à vida deles, e orientando. E amanhã o culto no lar é na casa do nosso irmão Sérgio, viu? Os irmãos estejam lá abençoando aquela casa deles, seu casamento, sua família, seu filhinho, não é? Para que eles se sintam bem, sintam a presença de Deus nessa família de Deus que somos nós, não é? Louvado seja o nome de Jesus. E a nossa irmã, que é responsável do Ministério da Família, vai estar orando ao Senhor, nós vamos orar com ela. Nós te glorificamos pelo cuidado do Senhor para conosco, para com a nossa família, Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Que bom, Deus, aprendemos a cuidar bem da nossa família, do nosso casamento, dos nossos filhos. Para a nossa vida conjugal, Pai, em relação de marido, de mulher, de pais com filhos. Senhor Deus, ajuda-nos. Cada dia, Pai, através da Tua palavra, o Senhor tem nos exortado. É, a Tua palavra é o nosso alicerce da vitória, o Teu amor em nossa casa, em nosso casamento. Abençoe de uma bênção especial, Deus, cada lar aqui representado, em nome de Jesus Cristo, e todos aqueles que nos ouvem neste momento. Que o Senhor possa nos levar para casa, nos guardar. Leva-nos, ó Deus, guardados pelo Teu Espírito, nos dá um resto em nome de Jesus semana Cristo. abençoado, ó Deus, na Tua presença. Sim, ó Deus, prepara-nos para esses Vamos ser dias. sempre guardados e protegidos. Sim, ó Deus, no dia a dia da labuta, que o Senhor esteja presente onde quer que venhamos estar. Em nome de Jesus Cristo. Que tudo que venhamos a fazer, atitudes que venhamos a tomar, Pai, que seja sempre sob a Tua direção. Em nome de Jesus Cristo, Deus, na Tua vontade somente, ó Deus. Que o amor, Deus, nunca acabe dentro do nosso Deus, lar, a família que tem o Teu amor nunca acaba. Deus, seja importante, Glória a Deus. eterno, Aleluia. Obrigada por tudo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo,
o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramada sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre os vossos lares, sobre os vossos casamentos, sobre os vossos filhos, sobre essa igreja santa, viva e gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que aqui se encontra reunida, sobre todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo que estão edificadas nos 4 cantos desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a igreja vencedora, santa, a família vencedora, diz amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.